3 atalhos que todo iniciante deve saber ao começar a vender na Shopee. O primeiro atalho que todo iniciante deve saber antes de começar a vender na Shopee é que o que vende é a oferta, não é o produto. Não adianta você ter o melhor produto do mundo, um produto que está vendendo muito bem na Shopee em outros vendedores, porque isso não é suficiente para você também vender esse produto. Para que você consiga vender bem um produto na Shopee, a oferta, a maneira como você está oferecendo, a maneira como você está ofertando esse produto que é o que importa. Então, o que vende é a oferta. Um cliente, quando ele vai comprar um produto, ele vai comparar a oferta da loja 1 com a oferta da loja 2. A oferta que estiver mais atrativa é a oferta que ele vai comprar. E comprando a oferta, ele recebe o produto. Então, o cliente, ele sempre compra uma oferta. Ele não compra o produto em si. E aí, a oferta, ela contempla vários parâmetros. Um dos parâmetros mais importantes da oferta é o preço, né? Toda oferta tem um preço. E o cliente leva em consideração o preço da oferta para saber se ele vai comprar ou não. Mas não é só o preço que o cliente leva em consideração. Claro que um preço atrativo, um preço na média dos principais concorrentes, ele é importante, ele é essencial para que a sua oferta seja competitiva, para que a sua oferta seja atrativa. Mas não é somente o preço que importa na hora que o cliente vai decidir comprar de você ou não. Além do preço, o cliente ele também vai olhar a apresentação do produto. Ele vai avaliar as informações daquele produto, como as informações estão sendo apresentadas para que ele decida se ele vai comprar ou não. E aí que entra a questão do cadastro estrela. Você, vendedor, quando vai vender na Shopee, você tem que fazer um cadastro completo, o que a gente chama de cadastro estrela, com todas as informações necessárias para que você consiga persuadir o cliente, decidir comprar o seu produto, decidir comprar a sua oferta e não a oferta de um concorrente seu. E aí, a apresentação, né, o cadastro estrela, ele contempla vários parâmetros. Um dos principais parâmetros são as fotos. Você tem que ter ali entre 5 e 8 fotos apresentando o seu produto de várias formas. Tem que ter aquela foto principal, que seria aquela foto still, que é a foto estática, normalmente em fundo branco. Tem que ter foto de detalhes do produto, mostrando detalhes importantes, detalhes que vão ajudar você a convencer o cliente a comprar o seu produto. Tem que ter a foto mostrando o produto sendo usado na prática, mostrando o produto em um contexto real. Tem que ter a foto infográfica, onde tem a imagem do produto e dentro da imagem também tem informações em texto falando dos benefícios, falando das vantagens do produto. Além das fotos, também é importante que você tenha um vídeo review, um vídeo de apresentação do produto, um vídeo onde você mostre o produto sendo usado na prática em um contexto real, onde você fala dos benefícios, você fala das vantagens, você fala das características técnicas daquele produto. Esse vídeo ele aumenta muito o seu potencial de vendas, ele ajuda muito você a persuadir o seu cliente a escolher comprar o seu produto. Além das fotos e do vídeo, também tem a descrição, a ficha técnica e o detalhamento. Todas essas informações elas têm que ser o mais completo possível para o cliente decidir comprar o seu produto. Você tem que falar para quem se destina, modo de usar, itens inclusos, observações importantes, dúvidas frequentes, tudo isso faz com que você consiga ter um cadastro mais persuasivo. Inclusive a gente tem aqui na Universidade de E-Commerce o nosso curso, o Mapa da Shopee, com o passo a passo para você começar a vender na Shopee do jeito certo, já na rota do sucesso, sem ser na base da tentativa e erro. No curso a gente mostra tudo para você, como criar sua conta de vendedor na prática, passo a passo, como fazer o cadastro completo do seu produto, como fazer o cadastro estrela do seu produto. A gente tem aula mostrando como que tem que ser as fotos, a gente explica cada uma das fotos, por que aquela foto é importante, por que aquela foto é estratégica, tem exemplo de várias fotos que você pode usar como referência para cadastrar no seu produto. A gente fala como que tem que ser o vídeo, o que você tem que falar no vídeo, o que você tem que mostrar no vídeo para você também ter um vídeo de alto potencial de vendas. Também tem exemplo de vários vídeos para você usar como referência, como que tem que ser a descrição, como que tem que ser a ficha técnica. Inclusive tem até um documento que você pode fazer o download com todos os blocos de informação já preenchidos para você usar como referência no seu cadastro. No curso a gente também fala quais são os melhores produtos para você começar vendendo na Shopee, como encontrar os melhores fornecedores, como precificar o seu produto do jeito certo para que você tenha um preço realmente competitivo e um preço que te dê uma boa margem de lucro, como que você aplica as técnicas e os truques dos top vendedores direto na sua loja, direto no seu produto, para que você comece vendendo já na rota do sucesso. E o preço para você ter acesso ao nosso curso hoje está um preço extremamente acessível. É um preço que ele está tão barato que as pessoas perguntam pra gente no WhatsApp se o preço está certo de tão barato que o curso está. Para você conhecer o nosso curso, o link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Aí, a sua oferta, né, além do preço e além da apresentação, é importante que você também tenha uma promoção ativa. Por exemplo, um desconto ativo naquele preço. Se o produto tiver, por exemplo, de 149 por 119, esse preço promocional faz com que o cliente não fique adiando a decisão de compra dele para depois. Porque se é um produto que ele está interessado e está com um preço promocional atrativo, ele tende a comprar agora. Ele tende a não ficar esperando para depois, porque pode ser que o preço volte ao preço original e ele quer aproveitar aquele preço promocional, então ele tende a tomar a decisão de compra dele mais rápido. Então você ter uma promoção ativa ajuda a sua oferta a ficar mais atrativa para o cliente, tá? Um segundo atalho que todo iniciante deve saber ao começar a vender na Shopee é que modelagem é essencial.
O que seria a modelagem? É você analisar, é você entender o que os seus principais concorrentes estão fazendo, aqueles concorrentes que mais vendem. E você vai analisar principalmente esses 4 pontos. Primeiro ponto é você analisar o título, o nome do produto que os seus concorrentes estão usando. Por quê? Quando você começa a vender na Shopee, as palavras-chave e os termos que os clientes digitam na pesquisa, esses termos e as palavras têm que constar no nome, no título do seu produto para que você seja relacionado naquela pesquisa. Se o cliente está digitando um nome, uma palavra e esse nome, essa palavra não estiver contida no seu título, você nem vai aparecer na pesquisa, porque o algoritmo da Shopee não vai conseguir relacionar aquela pesquisa com o seu produto para exibir você na busca, né? Então você tem que intencionalmente usar as principais palavras-chave, os principais termos que os clientes utilizam na busca para cadastrar no nome do seu produto para você aparecer nas principais pesquisas. E você pode modelar os seus principais concorrentes, aqueles que mais vendem, para saber quais palavras-chave, quais termos esses concorrentes estão usando no nome deles, para que você também use no seu nome. Claro que você não vai copiar o nome do concorrente, você vai olhar os principais concorrentes, quais palavras-chave e quais nomes eles estão colocando, e você vai formular o seu próprio nome, né, usando, né, essas principais palavras-chave para deixar o seu nome, o seu título mais assertivo, beleza? Um segundo ponto que você também tem que modelar são as fotos. Você tem que olhar quais são as fotos que os seus concorrentes estão usando, como que é a foto, o que está sendo mostrado, como que é o ângulo da foto, o que está escrito na foto. Você tem que modelar essas fotos para você produzir fotos tão boas quanto ou até melhores que a dos seus concorrentes. De novo, você não vai copiar a foto do concorrente, você vai olhar as principais fotos dos concorrentes que mais vendem para saber como que elas são e você ter fotos semelhantes ou até fotos melhores do que a deles, porque sabendo que esses são os concorrentes que mais vendem, consequentemente as fotos que eles estão usando são fotos boas, são fotos que têm alto poder de persuasão. Um terceiro ponto para você modelar é o vídeo review, o vídeo de apresentação. Como que é o vídeo que esse concorrente está usando, o que ele fala no vídeo, o que ele mostra no vídeo. Você vai produzir o seu próprio vídeo, você não vai copiar o vídeo do concorrente, você vai produzir o seu próprio, mas usando como base, usando como referência o vídeo dos seus principais concorrentes. Então você pode pegar uma informação importante do vídeo do concorrente 1, você pode pegar uma outra informação importante do vídeo do concorrente 2 e você juntar isso tudo no seu próprio vídeo para você ter um vídeo melhor que o dos seus concorrentes, um vídeo mais persuasivo, um vídeo que tenha maior potencial de vendas, tá? E o quarto ponto para você modelar aqui é a oferta em si, né? Qual que é o preço que seus principais concorrentes estão vendendo aquele produto? Tem uma promoção ativa ou não tem? Qual é o valor de promoção que eles estão colocando lá? Então, você tem que saber, né, como que é a oferta dos seus principais concorrentes para que você tenha uma oferta tão atrativa quanto, né, uma oferta ali dentro da média dos seus concorrentes para que você consiga ser competitivo e que você tenha uma oferta tão atrativa quanto a deles, tá? Então, você precisa modelar, porque modelando os seus principais concorrentes, aqueles concorrentes que mais vendem, você já sai na frente, você já sai num caminho mais assertivo, você já está se baseando em informações validadas, né, de vendedores que já têm alto volume de vendas. Então, você tomar como base essas informações faz com que você já comece, né, na rota do sucesso com os seus cadastros também, beleza? E o terceiro atalho aqui, que todo iniciante deve saber ao começar a vender na Shopee, é que no começo você deve focar em relevância e não em ter o maior lucro possível. Eu não estou falando aqui que você não deve focar em ter lucro, não é isso. Você sim tem que ter lucro nas suas vendas, mas no começo você não deve focar em ter o maior lucro possível. Você tem que focar em ser relevante, tendo um lucro mínimo, né, para depois você focar em aumentar a sua lucratividade. E por que isso? Quando você começa a vender na Shopee, a Shopee ainda não te conhece, ela não sabe se ela pode confiar em você ou não, ela não sabe se você é um vendedor qualificado, um vendedor profissional, por isso que você não tem tanta relevância quando você começa a vender na Shopee. Você não vai aparecer tão bem posicionado, você não vai ter tantas vendas assim no começo, porque a Shopee ainda está te conhecendo. Quando você começa a aumentar o seu volume de vendas, quando você começa a ter vendas mais frequentes, quando você começa a receber as suas primeiras avaliações positivas dos produtos que você vende, você começa a ter mais moral dentro do algoritmo. A Shopee começa a te dar mais relevância, a Shopee começa a te dar mais destaque. E aí você vai melhorando o seu posicionamento dentro da Shopee, você vai tendo mais destaque e, consequentemente, tendo mais destaque, melhorando o seu posicionamento, você tende a vender cada vez mais. Mas isso é uma construção de médio e longo prazo. Se você desde o começo focar em ter o maior lucro possível, provavelmente você não vai ter a melhor oferta. O seu preço não vai ser o preço mais competitivo porque você está visando ter o maior lucro possível. E aí vai ser mais difícil você fazer as suas primeiras vendas, vai demorar mais para você começar a ter tração de vendas, ter vendas frequentes. Por isso que o ideal é que no começo você foque em ter relevância. Eu quero ser visto pelo algoritmo, eu quero ser considerado pelo algoritmo, eu quero que o algoritmo da Shopee me enxergue, né, e me dê relevância e me dê destaque para daí aos poucos eu ir aumentando a minha lucratividade. Ah, Rafael, mas qual que seria a margem mínima de contribuição, a margem mínima de lucro bruto que eu devo considerar? A margem média, para quem está começando, fica ali entre 10% e 20%. Quando você começa vendendo seus produtos com uma margem de contribuição perto ali da casa dos 10%, a sua oferta ela tende a ser mais atrativa, porque você não está visando ter o maior lucro possível, você está tendo um lucro mínimo que ainda é saudável, visando ter mais relevância, visando acelerar o número de vendas que você faz inicialmente para depois você, aos poucos, né, ir aumentando a sua margem de lucratividade. Claro que se você
estiver vendendo um produto dentro de um nicho que não tem tanto concorrente, que você já consegue começar vendendo com uma margem maior e ainda assim ter um preço muito competitivo, ok você fazer isso. Mas na maioria dos casos, quando você está vendendo produtos que tem vários concorrentes também vendendo aquele mesmo produto, você vai ter que trabalhar com uma margem mais reduzida, né? Uma margem ali próximo dos 10% para você conseguir ter um preço competitivo. Porque se você aumentar a sua margem, o seu preço vai ficar muito maior que os seus concorrentes e aí você não vai conseguir vender. Por isso que no começo o ideal é que você foque primeiro em ser relevante e não em ter o maior lucro possível. De novo, eu não estou falando para você não ter lucro. Eu estou falando que estrategicamente no início você tem que ter relevância. Você tem que ser visto pelo algoritmo para depois você conseguir aumentando a sua lucratividade, beleza? Bom, se você quiser ainda mais a nossa ajuda, como eu falei, a gente tem aqui o nosso curso, o Mapa da Shopee, com o passo a passo para você começar a vender na Shopee do jeito certo, já na rota do sucesso, sem ser na base da tentativa e erro. E para você conhecer o nosso curso, o link tá aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como contribuição. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.